Esquece que és fracasso e turbação, balança desmedida que se preza e menospreza. Apruma o coração e reza, 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 reza. É assim que começa o livro que estamos lançando agora, Rezas. O primeiro soneto do livro, Rezas. Eu convido a todos vocês para participarem desse lançamento. O livro está muito bonito, a edição do livro está muito linda, né? Vou falar um pouco de cada coisa aqui. E eu quero começar como surgiu esse livro. O livro é dividido em 3 partes. A ideia inicial surgiu desse primeiro soneto que eu acabei de recitar, a primeira estrofe. Esse soneto foi como que dado para mim. Foi assim, como diz a letra da música do Alceu Valença, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? E escrevi esse primeiro soneto e demorou um bom tempo para ver o segundo, mas veio, e assim vieram os seguintes. Então o livro, veja que está na sequência de como os poemas nasceram. Eu não mudei, não refiz a ordem dos poemas. Então essa primeira parte, ela é, como eu falei, é dividida em 3 partes. A primeira parte chama-se propriamente As Rezas, são 33 rezas, né? A idade do Nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda parte chama-se Nosso Senhor dos Passos, porque é uma coroa de sonetos, né? Uma coroa de sonetos são 15 sonetos. Como é que se faz? Faz-se um soneto inicial, que é a coroa, e ao longo desses outros 14 sonetos, esse primeiro soneto, cada verso vai estar numa certa ordem nesses outros 14. Aí temos a coroa. E a Nosso Senhor dos Passos, é claro, inspirado nas estações da Via Crucis de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu estou aqui com minha colinha, é o roteiro que meu querido amigo Alexandre Fontanelli preparou, né? Por isso que eu falei estamos, né? Não foi um plural majestático, porque realmente toda a concepção do lançamento, toda a preparação, diagramação do livro, preparação do livro é do Fontanelli, né? Do Alexandre. Então, e a terceira parte, que eu não vou esquecer, do livro é a parte em prosa, fechando a forma do livro como um todo, não deixa de ter uma tríade aí, né? A parte em prosa que se chama, que remete ao último verso do primeiro soneto, que é fazer da sua vida uma oração, né? Só que lá está no imperativo, né? Faze da tua vida, e aqui é fazer fazer da vida uma oração. Essa é a terceira parte do livro, só que em prosa, onde eu retomo aí uns temas que são caros ao livro como todo, né? O livro todo é uma caminhada espiritual. Ele é tudo isso, uma caminhada espiritual. Então vocês vão encontrar poemas tratando do exame de consciência, das questões moral em relação a Deus, em relação ao próximo, amor. Os 10 mandamentos estão ali de algum modo, né? Subtendidos, enfim, tudo isso aí está no livro. E como é que vai ser essa pré-venda? Como é agora, começa agora a pré-venda, é o seguinte. Eu vou olhando aqui para baixo, que é para minha colinha, né? Não esqueço as coisas mesmo, tem que ser assim, da forma espontânea. A pré-venda primeiro, a pré-venda vai até o dia 11/6, que é em junho, um domingo, né? Eu olhei no calendário. E os preços são só promocionais durante esta pré-venda. Depois dela, aí o preço volta ao normal. Mas durante a pré-venda, os preços são todos promocionais. E nós temos 3 kits. Preparamos 3 kits. Kits é dureza, né? Kits para vocês. E a cada kit, nós damos um nome de um venerável, um beato e uma santa, né? Então o kit é o seguinte, é bom que eu chame a atenção para a seguinte questão. O kit vai ser sempre um livro e alguma outra coisa. Mas no primeiro kit, por exemplo, né, o kit Venerável Fulton Sheen, o grande norte-americano, né, então você tem um livro autografado, né, e só. Né, então, como eu brinco sempre, você com um autógrafo meu e com uma boa quantia de dinheiro na carteira, você faz uma boa feira. Né? Então, mas você pode sempre escolher, em todos os kits, o livro impresso ou o livro e-book. Você tem sempre essas duas opções em todos os kits. Né?
Então, o Kit Venerável Futunshin é um livro autografado. Você pode pedir também o e-book. O segundo kit é o kit Beato Guido Schaffer. É um livro autografado, ou e-book, para a sua escolha, mais uma aula. O título da aula é Poesia e Tradução. E o que é que eu preparei nessa aula para vocês, né? Eu abordo algumas questões que são primordiais para a poesia religiosa hoje, poesia e religião. Dou uma geral na feitura de poesia, né, pelos séculos e tudo aí, mas aborda as questões que é o seguinte: é possível escrever uma poesia católica nos dias atuais? Né? Nessa perspectiva, poesia e religião, né, a poesia não corre o risco de se tornar um panfleto, como acontece com a poesia política, né, na grande maioria das vezes? Qual a fronteira entre o dogma e a estética? Né? Então essas aí são algumas perguntas que eu encaro na aula, nessa primeira aula, que é do segundo kit. Né? E o terceiro kit é o Anjo Bom da Bahia, o kit Santa Dulce dos Pobres. E qual é a coisa? É um livro autografado, ou o e-book, a sua escolha, mais um mini curso. Né? Veja que a primeira aula, vocês sabem que eu falo pra caramba, então não vão ser só 50 minutos, que é o comum de uma aula, né? 50 minutos, uma hora, vai ser mais de uma hora, e aí eu vou falar um pouco mais, e dá para adentrar e trabalhar mais os assuntos dessa primeira aula. No kit Santa Dulce dos Pobres, o livro autografado ou e-book, mais esse minicurso. São 3 aulas agora. Né? Então, o minicurso, o tema é A Forma é a Alma da Obra. A forma é a alma da obra. É uma frase grandiloquente, mas é uma frase verdadeira. A primeira aula eu vou abordar o poema, na segunda o romance e na terceira a música, que é um grande desafio, por sinal. Né? Então, pegando aqui minha colinha, né, nesse minicurso. No sentido empregado nesse minicurso, né, nessas 3 aulas, forma não é forma, né, molde, modelo. Né? Não importa o tipo de obra de arte, a forma é quem lhe dá unidade e estrutura. Isso vale, gente, para qualquer obra de arte. Isso é uma coisa básica no sentido de primeiro, não simples, mas básica de perceber o que estrutura, o que anima, como a própria palavra está dizendo, alma, o que anima uma obra de arte. Seja um cinema, seja o poema, seja até mesmo livros de filosofia, né? Enfim, mas aqui eu só vou abordar o poema só, né? O romance e a música. Então é isso. Eu não posso me esquecer de uma coisa, voltando aqui como eu comecei, a edição do livro. O Alexandre Fontanelli jogou muito duro, a edição está linda, e as fotos, tem 2 fotos, uma na capa e uma na quarta capa, do nosso querido amigo Rodrigo Veloso. As fotos são um primor, gente, as fotos realmente são um primor. Né? O Rodrigo é um grande fotógrafo, e condiz completamente com o conteúdo do livro. Então é isso, preparem aí a carteira, os cartões, tudo. Avise a vizinhança, avisa os seus inimigos, né? Dê um livro de presente para os seus inimigos. Você não é cristão? Então, amar ao próximo como a ti mesmo. O inimigo também merece um livro de poesia chamado Rezas. Então, convido a todos para participarem e vamos que vamos!